Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo aqui na OK TV. E aí, Cazé, tudo bem? Fala, Chico, aqui tá tudo bem. Isso é importante, Cazé. Quero começar agradecendo aqui aos inscritos e não inscritos. E aproveitando aqui, esse que não está inscrito, Cazé, é só o que ele fazer, Cazé? O que ele precisa ser feito? Chico, é muito simples. Pessoal, faça como os nossos amigos. Já são mais de 1.650 inscritos. Rapidinho. Sabe o que eles fizeram, Chico? Tem um sininho de ativação. Eles falaram, clicaram, mantiveram-se informados e se inscreveram, lógico, né? Que é rapidinho, não dói nada, cara. É rápido. Ficou bem fácil, né, Cazé? Ô, Chico, e você vai ficar muito bem informado. Tem muito bate-papo legal. Tem cada vídeo que se dá aulas de como usar ferramentas. Eu não, Felipe. Não, vocês dois. Não, Felipe que dá aula. Felipe é mestre, professor. mestre Felipe, concordo. É. Vamos lá, Cazé? Vamos nessa, começando. Meu amigo, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Léo do Blimp, diretamente do Arraial do Cabo, para falar da sua história aí, do seu dia a dia. E aí, Léo, obrigado pela sua presença, por você ajeitar a sua agenda lá e poder vir aqui bater esse papo conosco. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. É sempre um prazer falar da história de Arraial do Cabo e agradecer o convite aí para estar no seu podcast. Valeu. Meu amigo, para a gente começar aqui, uma caneca aqui do Chico Parafuso, onde você quiser botar uma água aí para a gente molhar a palavra. Como diz no Cabo, porrou na Lula você. Porrou na Lula, é? Bacana. Obrigado. Arraial do Cabo é cheio de... tem muitas histórias, né, Léo? Tem história aí que se contar aqui você não acredita. Léo, vamos lá começar. Vamos mandar uns abraços, tá? Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para sua família Miranda, Léo. Obrigado. Mandar aqui um abraço para 2 mecânicos de barco, cliente nosso antigo, Murici e Breguesso. 2 amigos nossos também. Mandar um abraço aqui pro Jean, serralheiro de alumínio, muito antigo, um amigo nosso também. É Bazar do Manel ou Manel do Bazar? Um abraço pro seu Manel aí. Um abraço aqui pro nosso amigo, cara que é da academia lá, Vitor, filho de Márcio da Colônia. Isso. Tem também um abraço pro Márcio, dele, o pai Márcio da Colônia, e pra Ana Lúcia, neta de Beroni. Porra. É. O cabo em peso, não, vem com nome e sobrenome, né? Um cliente também muito antigo, Caíca, da Fábrica de Gelo. Mandar um abraço, cara, pra Sofia, editora, em nome de Moacir Cabral e Rodrigo Cabral. E pra tantos outros amigos e clientes do Arraial do Cabo. E o seu abraço, amigo? Meu abraço vai pro povo cabista em geral, os amigos que acompanham a nossa pesquisa, o Rodrigo Cabral, da editora Sofia, tivemos agora na Flip, né, em Paraty, junto, levando a história de Arraial do Cabo. Mandar um abraço também para copiador Impresso Lagos, o Eduardo, lá que sempre ajuda a gente também nas pesquisas lá, com as impressões e dando um apoio cultural para nossas pesquisas. Legal. Mandar um abraço também para a Mary Damasceno, minha grande musa inspiradora aí nas pesquisas. Ih, rapaz, essa aí é fera, hein? Muito. Rapaz, hoje na academia teve um encontro de galo lá, né? Eu no meio ali, querendo escutar as conversas. Aí teve um que falou assim, rapaz, fala isso pra ele, ó. Ele era massagista do Apolo. Quando ele entrava em campo, levava uma vaia. Verdade isso? Verdade. O Apolo disputava primeiro, né, o campeonato de bairro, né, intermunicipal. E não tinha massagista, né? Era tudo muito amador. E eu trabalhava com um cara que era o técnico do Apolo. E, pô, Léo, você não quer me ajudar lá a ser massagista? Pô, nunca fui massagista. Não, só chegar lá e passar e nós fizemos uma garrafada, né? Com álcool, arruda. E uma vez nós fomos jogar contra o time de Figueira em Arraial, o cara deu uma pancada no lateral dele. Aí eu corri com aquele gelol, aquele negócio. Aí o massagista dele saiu e falou, não bota a mão no meu atleta, não bota a mão no meu atleta. Aí parei. Daqui a pouco ele veio e tirou uma garrafa com a jararaca dentro do álcool. Então esfregar na canela do jogador do Beira-Mar. E deu jeito. Deu. Sabe quem falou isso? Quem? Renato, filho de Cocó. Ah, isso é muito gente boa. Galo, você tem uma rua no Arraial do Cabo muito famosa. Rua dos Feios. Você mora ali perto? Você mora na Zona Sul do Cabo ou não? Ah, eu moro na Praia Grande. Já Zona Sul é Praia dos Anjos. É. O pessoal brinca muito com a rua, né? A rua Gonçalves Dias. Só uma rua que eu tenho grande consideração, porque parte da história de Arraial do Cabo passa por ela. Grandes amigos, né? Tenho lá e
Hoje, você vê, tem engenheiros, tem professores, todo mundo formado ali na rua da Gonçalves Dias. Uma parte da turma brinca com eles aí, com esse nome aí. Tá certo. Quem é Léo? Léo é um cabista nato, vamos dizer assim, né? Sou a quinta geração da família dos Miranda de Arraial do Cabo. Um apaixonado pela história de Arraial do Cabo, que faço de tudo para não deixar que ela seja esquecida, né? Por meios próprios, sem apoio cultural de ninguém, eu busco as pesquisas para tentar trazer essa memória de Arraial do Cabo e mostrar para as pessoas que não conhecem. A gente vem falando, o que o rapaz que faz a personal lá comigo, ele é filho do Márcio da Colônia, que é o Vitor. A gente vem falando, sempre a gente fala dessa história do Arraial do Cabo, da importância de ser resgatado, ser mantido, né? Para que as futuras gerações aí, mais à frente, daqui a pouco, elas não estão falando o mesmo sotaque. Perdendo. Poucas pessoas de tempos atrás ainda tem essas pessoas falando um sotaque antigo do Arraial do Cabo, como de Cabo Frio. Você hoje, Cabo Frio, ele perdeu o sotaque. Não tem mais aquela identidade A cultural. identidade cultural da cidade. A real, ao longo do tempo, vem se perdendo, né? Muito por conta, né? Depois que a Alcos fechou, né? A atividade do turismo cresceu muito, então muita gente veio morar e trabalhar em Arraial do Cabo e teve essa mistura, né? Então, aos poucos, a tradição estava sendo esquecida, né? Essa identidade cultural também se perdendo. E eu brigo muito, brigar, lógico, no bom sentido, para tentar manter isso É uma vivo, resistência, né? né? Tradição e resistência. Eu queria que você compartilhasse suas raízes, a importância da cidade em toda a sua trajetória. O Arraial do Cabo, eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado pela minha cidade, né? Desde criança eu fui criado com meu avô, com meu pai, indo pra praia pescar, acompanhando as histórias de pescador. Desde garoto, quando a gente ia pro Centro Cultural, né? Arraial do Cabo ainda pertencia a Cabo Frio, quando o Zezinho criou o Centro Cultural, tinha o Mare Arte. Eu ficava impressionado com aquilo tudo, com os escultores que iam para lá mostrar o seu trabalho, né? Tinha Já te encantava? já vários trabalhos de entalhe, de rede, miniatura de embarcação, e passava o filme antigo do Arraial do Cabo, né? Do César Saraceni, que resgatou aquele período que a Alcres chega em Arraial do Cabo, mostra a contradição, né, da indústria numa vila de pescadores, como estava interferindo aquilo ali. Então a gente assistia aquele filme com os personagens ainda vivos. Meu primo Darcy, o Joaquim e outros mais, né? E eles vendo o filme, se vendo no filme, passou uma mensagem muito bacana. Bem emocionante, né? Muito. A igreja Nossa Senhora dos Remédios, não é isso? Isso. Ela é de 1503? Não, a gente não tem comprovação documental, pelo menos que eu conheço, que ela seja dessa época. O que a gente ouve, né, vamos dizer assim, na tradição oral, é que ali foi rezada a primeira missa em tempo coberto. Mas a igreja, hoje, do jeito que está, a gente não tem nenhum dado que comprove que ela seja dessa época. A gente estuda que ela pode ser do século XVIII, né? Mas ainda falta arrumar alguma documentação que comprove isso. Mas ela foi a primeira igreja com a missa com o tempo Isso é a coberto. tradição oral que fala. A gente não conseguiu comprovar ainda, né? Não tem comprovação, né? Legal. Vamos falar de Álcalis. A importância da Álcalis para o povo cabista. Álcalis teve, né, o seu grande boom. Eu falo no meu segundo livro As Histórias da Arraial, Fábrica da Baleia. Álcalis é fundada em 43, o Getúlio, mas ela começa a ser implantada em Arraial do Cabo no meado da década de 50, né? Então, com a chegada da Álcalis, chega a água encanada, chega a luz. Chegou a evolução. Chega o telefone, chega o asfalto. O projeto de emancipação política e administrativa de Arraial começa nesse período, porque a Álcool, junto com a Fábrica da Baleia, com a Taio, dava mais de 40% dos impostos para Cabo Frio. Arraial do Cabo era o quarto distrito, né? E a população, vendo que esses recursos não estavam sendo investidos no distrito, começa a criar um movimento de separação, né? Então, lá em 60, começa o movimento separatista de Arraial do Cabo, através da Comissão Emancipadora de Arraial do Cabo. E Álcalis tem toda essa influência, né? Sim, aí ela vai levando, né? Tira uma parte também do pescador, né? Que sai da pesca e passa para a indústria. E foi se estendendo até 2004, quando ela fechou. E com o término da Álcalis, existe um romantismo com ela ou não? Muito. Romantismo, né? Ficou aquele saudosismo, né? A gente tem um amigo, o André Ramos, também, que resgata aquelas fotos antigas, está digitalizando.
junto com o Sotero Filho, né? Então, você vê que ele faz as postagens, a pessoa lembra aquela fase, né? Áurea da Alcres, de grandes festas de final de ano, né? Enfim, de emprego, renda para a cidade. A Auckland te influencia na sua formação como mecânico industrial? Sim. Eu comecei. Eu fui a terceira geração trabalhando na Alcres, né? Meu avô trabalhou na construção dela, meu pai trabalhou durante 28 anos como motorista, e eu entrei fazendo Senai. Naquela época a gente já estava com 15 anos fazendo Senai. Então eu me formei na Alcres em ajustador mecânico com 16 anos de idade. Com 16 anos eu fui para Campos fazer a Escola Técnica Federal, me formei em técnico industrial e voltei para estagiar na Alcres, depois eu efetivei na Alcres como mecânico industrial. Trabalhei lá por 6 anos, até fazer o concurso da Petrobras e entrar na Petrobras. Aqui perto tem um torneiro mecânico Sávio, que ele se formou lá na Auckland. Eu acho que ele foi uma Ele é turma filho, da minha. ele é filho do seu Juarez, Sei. trabalhou lá na Auckland também. Acho Antes, que uma turma ou duas antes da minha. você vê que o Sávio ficou tão doido que ele andava com um paquímetro na mão, medindo as coisas na rua. Quando ele se formou, eu tô trabalhando na Auckland, rapaz. Aí ficava medindo as coisas, que doideira, né, cara? Vamos lá. A experiência da Auckland, ela te dá base para Petrobras? Muito. Cheguei na Petrobras, eu fui trabalhar, né, como mecânico especializado, no curso de 2002. E eu lembro quando eu trabalhei em plataforma, né, nos primeiros trabalhos, quando eu cheguei na plataforma, o mecânico já antigo de Petrobras, você sabe alinhar um ventilador? Bom, não sei. Vamos lá que hoje nós vamos alinhar um ventilador de correr. Ele pensando que você não sabia, né? Aí eu fui Vamos pedir testar esse garoto um aí. barbante a ele. Barbante para alinhar? É. Aqui a gente não usa barbante, não. A gente usa combi laser, que era um alinhador a laser. Eu nunca tinha visto combi laser na minha vida. Né? Eu alinho com um barbante. Vou fazer o seguinte: você alinha do seu jeito, eu vou conferir com Com o Cubo Laser. combi laser. Eu botei o barbante lá, para cá, foi ajustando, tá alinhado. Ficou 99%, porque o laser é 100% precisão, né? Pô, gostei de ver, hein? Com barbante. É. E outras coisas, a Alcos, né, por ser uma indústria muito antiga, né? Você fazia muito quebra-galho, né? O jeitinho brasileiro. Uma peça que quebrava, você mandava soldar, fazia uma outra. Uma verdadeira armengue, né? Vamos dizer assim. Então, ele fazia você se virar. Você tinha que botar a fábrica para rodar, não podia ficar parado. Então, você se virava com o que tinha na época. Então, quando a gente vai para Petrobras, empresa grande do jeito que é, com recurso aí, nadei de braçada, vamos dizer assim, né? Deu certo, né, cara? É. E de momentos bons e momentos difíceis que você teve na Auckland e na Petrobras? Na Alcres foi momentos maravilhosos, da minha época de Senai, depois como mecânico, né, que foi minha formação. Não tem um momento ruim. Na Petrobras é muito menos, só coisa boa, né? E depois da sua decisão de estudar tecnologia, petróleo e gás, você foi fazer licenciatura de História. Isso. Como é que é essa... Quando comecei a fazer o primeiro livro do dirigível, o K-36 Zeppelin Cabo Cabo, né? Eu não tinha formação acadêmica. Eu era um pesquisador, apaixonado pela minha história. Comecei, né, a levantar a história que eu ouvia do meu avô, passava pro meu pai. E eu pensava assim, pô, será que se um dia eu tiver um filho, eu era solteiro, eu contar essa história que é um dirigível da Marinha Americana durante a Segunda Guerra do Cabo. E ele conta isso para os amigos dele maiores. Vão acreditar ou vão achar que é uma história de cabicha de um pescador? Aí foi daí que eu resolvi botar no livro. Fiz o livro e tal, o livro foi muito bem aceito, né? Professores de histórias que passaram a conhecer a história. Vieram me perguntar quando é que vai sair o segundo livro. E eu não sabia, né, que era tudo muito novo para mim. Era o meu primeiro livro. Mas fui para casa pensando aqui, pô, o que eu posso escrever que ainda não escreveram de Arraial do Cabo? Aí eu lembrei da foto do meu pai sentado na boca da baleia azul quando ele trabalhou na TAI. Eu falei, pô, tá aí uma sacada, vou escrever sobre a TAI. Eu comecei a pesquisar A TAI é o que, para quem não conhece? A TAI é a Sociedade de Pesca TAI, é uma indústria japonesa que chegou na década de 60 em Arraial do Cabo para montar uma fábrica de beneficiamento da carne da baleia. Por isso o nome Fábrica da Baleia. Arraial do Cabo já tinha na década de 60 a fábrica da Alcos, que produzia barrilha, já tinha tido uma fábrica de sardinha, e quando a indústria TAI chegou em Arraial do Cabo, logo foi apelidado de Fábrica da Baleia. Não D, né? Fábrica da Baleia. Então ficou bem conhecido como a fábrica, por isso que eu botei Fábrica da Baleia. Aí eu comecei a estudar, eu senti uma necessidade, né, de trazer mais conhecimentos. Falei, por que não fazer uma faculdade de História? Eu comecei a fazer uma faculdade de História,
E agora, em junho desse ano, eu concluí minha licenciatura em História. Você acredita que, por exemplo, nós tivemos uma fábrica de sardinha, uma fábrica da Baleia. baleia, a Álcalis. Você acha que foi o quê? O retrocesso no Arraial do Cabo? Ou era aquele momento que tinha que acontecer aquilo mesmo? Ou era aquela fábrica do momento? Era o momento, né? O momento era industrial, né? Do Brasil. Passou por uma grande revolução industrial, vamos dizer assim. A indústria baleeira, além na época de ser permitido, foi incentivado por Juscelino, que incentivou os japoneses a vir para o Brasil, primeiro para uma pesca industrial de peixe, né? Os grandes barcos de rede. Depois ele implantou a fábrica da baleia. Vamos lá. Suas contribuições culturais. Você tem aqui um livro, História do Arraial do Cabo, a Fábrica da Baleia e o K-36. Cazé, bota aquela foto lá da onde tudo começou. Aí, gente, ó, isso aí é o Zé Pelinho, ó. Esse aí é o dirigível, né? Modelo K. Porque K é de King, né? O americano apelidou ele Grande. de K de King, de rei. Rei, isso. E 36 era o prefixo da aeronave, né? Ele era um dirigível não rígido, que chama. Esse invólucro aí que a gente chama de balão. Era bem grande, tamanho de um campo de futebol. A gôndola tinha... Qual a dimensão dele? 80 metros. 80 metros. Bem grande. A gôndola tinha em torno de 15 metros de comprimento. A gôndola é isso aqui? É o carro, né? Seria a cabine? 10 tripulantes. Eu fico imaginando, depois do livro lançado, né, eu fui num museu nos Estados Unidos, em New England, onde tem um modelo exatamente igual esse que é o Arraial do Cabo. Nas mesmas dimensões? Ele só não tem um invólucro, né? Mas a cabine, a impressão que dá é que se você ligar os botões, ele vai voar. No primeiro instante que eu cheguei lá, a pessoa que me encerrou lá, é um voluntário, né? Eu parei na frente, eu achei, eu falei, pô, meu avô, o que meu avô imaginou quando viu isso em Arraial do Cabo em 44? Deve ter pensado que era um disco voador. A impressão que eu tive, o tamanho, que ele é muito grande. Não sei se tem, acho que tem umas fotos, na época que eu visitei lá, fiz questão de tirar foto e sentar na posição do piloto. Né? Tem sim. Passa o livro aí, Cazé, por favor. A capa do livro. Vou aproveitar. O interessante de falar. Eu vou mudar essa. Pode você ir. Vai perguntar lá na frente o que veio fazer, né? O dirigível aí. Isso é a capa do livro. Essa é a história da Arraial e a Fábrica da Baleia. Né? Antes de falar do que ele veio fazer, eu queria falar o seguinte. Quando você viajou para os Estados Unidos, você entrou, não é a cabine o nome, é a gôndola, né? A gôndola, é isso? Ou o carro. Ou o carro. Você sentiu a presença do seu avô do seu lado? Com certeza. Ali, não só do meu avô, né, mas de todos os pescadores, né, que ajudaram no resgate, né, veio com certeza veemente. Bota aquelas duas fotos lá, Cazé. Depois do livro pronto... Da cabine, isso, pro pessoal ver. Interessante que depois do livro pronto... Aí ele aí, ó, na cabine aí, ó. Aí se dá pra ver, não sei se dá pra dar um zoom. Eu tô sendo, que ali é um leme, são dois lemes, um de leme, de subir e descer, e outro de direção. Então é como se fosse um carro dirigido por duas pessoas. Tem um piloto e um copiloto. E também tem a foto do seu John. Seu John foi o piloto do K-110. Ele veio substituir o piloto do K-36 que caiu em Arraial do Cabo. É a outra foto. Seu John eu conheci. Mas tem uma outra foto aí do seu John, não? Um senhor? Ah, é? Eu conheci seu John durante então, dei mole. Que eu estava procurando justamente a gente chama de patch. Patch é aquele bordado que o piloto faz do seu grupo, do seu esquadrão e bota na jaqueta de voo. Né? E quando os dirigíveis vieram para o Brasil, vieram dois esquadrões. ZP-41 e ZP-42. Cada um com 9 unidades. ZP é de Zeppelin Patriot. 42 era o outro prefixo. Então, eu queria justamente para ilustrar no livro, só achava do ZP-41. O K-36 era do ZP-42. Eu, nas pesquisas, encontrei uma postagem dele no Facebook com a foto do ZP-42. Bota a foto do Zeppelin aqui, por favor. A outra. Essa aí, deixa ela aí.
Aqui a gente chama do... Tá aparecendo aí, Casé? Isso fica lá na jaqueta do piloto, né? Isso. Aí eu fiz um contato com... Eu não tinha rede social, né? Era meio avesso a rede social. Você quer o bordado do... Isso, do... bordado. E chama, traduzindo, a grosso modo, é o remendo que chama, né? Que é o pet. Aí, meu pai, você vai ter que fazer um... Aí eu tentei Leandro Miranda, já tinha outro nome no Facebook com isso. Tentei vários nomes, aí o amigo, e ele não aceitava. Aí falou, ó, vamos fazer um nome que ele... Sabe, Blimp, porque o Blimp era o apelido do dirigível durante a Segunda Guerra. Né? Ah, por isso que é Léo do Blimp. Na época da guerra, quando surgiram esses dirigíveis, tinha uma opereta que saiu na Europa, que era o Coronel Blimp, que ele era bem avantajado, então logo foi apelidado o dirigível de Blimp. Aí eu botei Léo do Blimp, ele aceitou de imediato. Aí começamos a trocar, né, informações, eu falando que estava escrevendo um livro, e ele falou, não, eu fui substituir o que caiu em Arraial do Cabo. Eu trabalhei na base de Isso Santa pelo Cruz. Facebook? É. Ele já na época, já com 93 ou 94 anos, não me recordo agora. Eu falei do pet dele. Pô, você gostou? Ele viu que era uma pesquisa séria, eu vou te dar de presente. Aí ele mandou pra mim, eu moldurei, né? Tá no meu escritório. E aí nós fomos criando uma amizade, ele dando, né, informações que a gente não encontra em livros sobre o dirigível. E ele me ajudou bastante nessa história. Depois do livro pronto, eu fui conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos. Fui muito bem recebido por ele, pela família dele. Ele veio a falecer agora com 104 anos, aí, bem ainda de vida, né? Dada a idade dele, ativo na rede social, impressionante. E o que eles vieram fazer aqui? Então, quando o Brasil entrou na guerra, né? O Brasil já entrou na guerra, estava fundando muito navio mercante na costa do Brasil. Então, quando o Vargas se une à Rússia, falou, ó, além de outras coisas, ele falou, tá fundando muito navio durante a travessia na costa. Então, vou mandar 2 esquadrões de dirigível, porque ele era de patrulha. Patrulhava a nossa... Então, você tem ideia, depois que chegaram esses 2 esquadrões, não afundaram mais navio brasileiro na nossa costa. Então foi de grande valia durante a Segunda Guerra, né? E esse específico K-36, ele estava em Fernando de Noronha, sobrevoando os náufragos de 2 navios que foram afundados lá perto de Fernando de Noronha. Ele ficou 22 horas sobrevoando os náufragos até a chegada de um navio de resgate. Então ele já estava próximo de fazer a revisão. A revisão era feita no hangar de Santa Cruz, Santa Cruz, né, na base aérea, tem um hangar do Zeppelin. Lá sim, era o Zeppelin mesmo, do Hindenburgo, né, que fazia a travessia para a Europa. Então, na vinda da Bahia para cá, de Salvador, veio vindo, né, fazendo escala em Maceió. Quando ele chegou na direção da Ilha do Farol, ele encontrou um forte nevoeiro, aquela nuvem que fica sempre ali, e ele optou por aproximar da ilha. Apesar de ele ter a altitude aliás, desculpa, apesar de ele ter a localização da ilha, não tinha altitude. Ele optou por aproximar da ilha, que foi o erro dele. Então ele foi e bateu bem no meio Aí deu ruim. da ilha. Aí apagou tudo, né? Caiu. E teve 2 feridos. Um quebrou a perna e o piloto, que era o Richard Widcombe, cortou o supercílio. Foi o Richard Widcombe que foi o primeiro a descer para pedir ajuda. Quando os pescadores chegaram no Maramutá, que fica embaixo lá da ilha, tinha ele lá, eles não falavam americano, lógico, né? Eles acharam que era alemão invadindo o país, que estava em guerra. Confusão que ficou aquela confusão. Primeiro chamaram alguém do Farol para ajudar, não conseguiram. Depois, com muita dificuldade, chegaram, voltaram para Arraial, conseguiram alguém que entendesse um pouco, que foi a esposa do Paulo Burle. A dona Toni, ela já era casada com o seu Paulo Burle, vinha passar férias de verão na região dos Lagos. E ela estava na cabine telefônica ali na rua, atrás do Hotel Colonial, em Cabo Frio. E ela, vendo que os americanos tentando falar não entendia nada, ela foi pediu permissão para ajudar. Ela não pode ajudar. Aí ela foi, fez a tradução, eles passaram, né, o recado o telefone para a base aérea do Galeão. Você tá falando que ela era com o Coelho, é isso? É. Então ela foi a primeira tradutora. Na época eu perguntei ao seu Paulinho Burle, que era o filho dela, pô, mas sua mãe, naquela época, 44, já falava uma segunda língua. Ela, não, minha mãe, ela foi educada na Inglaterra. Os pais dele tinham posse, era dono, né, do Jornal do Brasil, comércio e navegação, então tinha muito dinheiro e ela foi educada na Inglaterra.
Então ela falava mais de uma língua fluentemente. Então levaram depois ela e ele no Arraial para ajudar também na tradução. Aí que desenrolou o Foi. negócio. Ô, Léo, e como é que foi a construção para você poder fazer esses livros, o K36? A construção de buscar todas essas informações. Isso, o K36 começou meio por acaso, né? Porque começou com... Sim, falei, né? Com alicate. Esse alicate do seu avô. Meu avô contava a história pra gente, né? Porque ele tinha ajudado no resgate de dirigível e tinha ganho esse alicate. Vou mostrar aqui. Aí, Cazé, bota no central aí. São 80 anos, né? Vai fazer agora 80 anos. 80 anos o alicate, ó. Em janeiro faz 80 anos. 7 de janeiro a 1h50. Se der uma molada, tem até horário, hein? 1h50. Se der a molada aí, é melhor do que muito chinês aí, hein? Aí eu fiquei com esse alicate, né? Depois meu pai passou para mim, eu, como eu contei anteriormente, né? Que queria contar a história. O pescador foi pescar e o anzol pegou aqui, no supercílio dele. Aí vieram buscar meu pai para levar o alicate lá para cortar no posto médico, para tirar. O posto médico é lá onde é Bazar do Manel, hoje. Beira da Alca. Aí meu avô foi lá com o alicate para cortar, com esse alicate, para cortar o anzol para tirar o pescador. Aí, ó. O senhor falou que não está na imagem, olha lá o senhor lá. Aí, né, eu fiquei curioso, que a minha intenção era comprovar que o alicate realmente tinha chegado em Arraial do Cabo através do dirigível. Aí eu olhei aqui tem um baixo relevo do fabricante, buscando na internet, eu vi que o fabricante era... Qual é a marca dele mesmo, né? Era Utica. Utica? É uma marca americana. E no folder do fabricante fala que de 40 a 45 fez inúmeras ferramentas para o Departamento de Defesa americano. Então não tinha outra maneira de um alicate chegar em Arraial do Cabo, numa vila de pescador em 44, se não fosse através do... E ele veio através do dirigível. Depois que ele ajudou, o americano deu para ele. Assim como os outros utensílios foi dado os pescadores, deram machado, deram lanterna. Tem até uma lanterna aqui, não é isso? Esse aí é um holofote de busca. Provavelmente esse aí, quando o pescador chegou no Maramutá, tem relatos que ele é 12 volts. Funciona ainda, 12 né? volts. É 12 volts? Ele relatou que viu luzes, né? Saindo da mata. Era esse holofote. Então, e outras ferramentas foram dando. E quando eu comecei a pesquisar... O alicate foi inspiração. Foi. Aí eu vi que tinha muita coisa que eu não conhecia e muito pouca gente também sabia. Então, quando eu vi, estava um material bem grande. E os amigos que me acompanhavam na pesquisa começaram a me incentivar. Pô, você tem que escrever um livro e tal sobre essa história. Pô, eu odiava aquela aula de português quando voltava das férias. Faça uma redação sobre as férias. Não tinha nenhuma habilidade para escrever. Mas aí começaram a me ajudar. Eu comecei a relatar quando fui ver, né? Tava com quase um livro quase 100% pronto. Aí depois foi só refinar, né? E montar o livro. Esse lance de buscar os nomes das pessoas, seu pai falou da dificuldade, da responsabilidade disso, como é que foi isso? A gente buscar o nome das pessoas que participaram, né? Primeiro a gente buscou as pessoas que ainda estavam vivos na época, né? Para poder fazer o relato. Eu lembro também que depois do livro pronto, porque eu vinha pesquisando o nome das pessoas também nos Estados Unidos. E em certo momento eu consegui o nome da tripulação, né? Porque eu tive que me filiar a um grupo de veteranos de dirigir. Teve muito trabalho, né, Léo? Muito. Paguei pagava $80 por mês para essa associação para eles me dar informação. Hoje eu sou mesmo honorário dele, não pago mais. E depois que eles viram que a pesquisa, né, era uma pesquisa séria, e eu falei, não tem condição de pagar $80 por mês para manter a pesquisa, porque eu não tinha ajuda cultural de ninguém. Acho que não, fazer o seguinte, a partir de agora você é membro honorário, você não precisa mais pagar. Aí eu encontrei eu tive a informação que o piloto, o Richard Edcombe, antes de morrer, tinha ido para os Estados Unidos, não é bem um asilo, é uma casa de repouso, né? Um troço mais vamos dizer assim, de maior grandiosidade. Eu fui, perguntei ele qual era o nome do lugar, ele não sabia, ele só sabia o nome da cidade. Aí eu fui no Google Maps, botei a cidade e botei aquela ferramenta localidade que tem em volta. Aí eu contei 3 ou 4 casas de repouso lá. Eu fui, preparei um e-mail, né, contando a história, que eu estava
fazendo a história da minha cidade, que tinha ido dirigir. Se a pessoa responsável, ela poderia me dar o contato do Richard Edcombe. Aí, depois de várias tentativas, tinha lançado o livro já, uma me respondeu, olha, infelizmente a gente não pode passar contato nem de quem está vivo, nem de quem morreu. Mas ele teve aqui. Eu falei, então, refiz o e-mail. Aí eu botei uma carga emocional mais forte em cima. Falando, olha, meu avô foi um dos pescadores que ajudaram a salvar a vida do seu Richard Edcombe durante a Segunda Guerra. Se ela poderia, ao menos, repassar aquele e-mail para algum familiar. Se ele se sentisse confortável em responder, ele ia responder. E assim eu fiz. Mandei. Depois de um mês e tal, a enteada do Richard me respondeu no e-mail, falando que ainda hoje, na época, né? Ainda hoje a família dela era agradecida aos pescadores de Arraial do Cabo por ter salvo o pai dela na Segunda Guerra. O texto me emociona, me arrepia, porque ali estava, né, a alma e estava também, né, o esforço, o reconhecimento do nosso trabalho. E eu perguntei a ela se ela tinha alguma coisa que relembrasse, né, da época do acidente. Falou, eu lembro claramente meu pai, que ela chamava ele de pai, né? Claramente contando, mas ela pediu um tempo para responder, porque a mãe dela ainda estava viva também, estava passando por dificuldade. Enfim, ela levou mais uns 3 ou 4 meses. Foi uma carga emocional muito grande, que envolveu muita gente nesse processo. Com certeza. Né? E depois ela mandou um livro que um escritor americano escreveu só com pilotos de Segunda Guerra. E um dos capítulos era sobre o Richard Edcombe. E nele, no relato dele, eu consegui comprovar os relatos que o seu Reinaldo, historiador de Arraial do Cabo, contava. Que tinha uns escritos que a Mary botou no livro dela, né, Cabistezas, do qual eu me inspirei para escrever o segundo. E do trabalho do seu Reinaldo, algumas pessoas não acreditavam, eu achava que ele tirava alguma coisa da cabeça. E eu consegui comprovar que realmente era o que ele escreveu. Exatamente o que ele falou. O seu Reinaldo falava, ó, eles vieram com um caminhão 4x4 pela Restinga para trazer as coisas. No livro, o Richard conta isso. E outras coisas que eu consegui comprovar. Aí ficou o registro comprovado. Ficou. Ali foi a comprovação da história real. Você acabou de falar de Mary, né? Mary Damasceno. A importância dela para você? Pô, Mary, eu falo para ela que ela é a minha musa inspiradora, porque quando eu li o livro Cabisteza de Arraial, eu falei, pô, que livro maneiro, bacana, né? Resgatou todas aquelas histórias que a gente viveu quando era garoto e vinha se perdendo, e ela ali fez o resgate. E um especial era sobre o K-36, né? O Zeppelin Cão no Cabo, que me inspirou a escrever esse livro. Você lembra o ano desse livro que ela fez? A primeira versão, eu acho que foi algo em torno de 2000. Ela agora fez a segunda edição pela Editoria Sofia. Eu acho que é por isso, se não me engano, é 2000. Eu acho que estava no lançamento desse livro lá na Passagem. Deve ter lançado. Acho, uma casa que tem lá. Ela fez o primeiro lançamento em Arraial no Centro Cultural. Eu também estive presente lá. E depois agora, recentemente, pela Editora Sofia. Legal. E Mary sempre me ajuda nas pesquisas. Ela tem um material dela fantástico. Bem vasto, né? Pô, tem muita coisa. Inclusive, já está me ajudando no próximo que eu estou escrevendo. Eu tenho mais um? Tem. Aproveita e fala dele logo. Antes, você quer falar ou não? Vamos falar um pouquinho. Eu vou escrever sobre o Porto do Forno, né? Que é muito importante, né? Vão ser 100 anos do 100 Porto anos. do Forno. Em 2028, agora completa 100 anos de história. Eu estou chamando a trilogia cabista. Zeppelin, Baleia e Trem. Que vai contar, né? Vamos completar agora a terceira história que eu estou escrevendo agora. Será que sai antes do 28 ou vai ser no 28? A ideia é sair antes do 28, Antes né? do 28. Acho que dá para sair, sim. Dá para sair, né? Rapaz, você recebeu moção de aplauso no Arraial do Cabo, na Câmara, né? E a medalha Arraial do Cabo. Como é que foi essa emoção? Bacana. Você é um cabista, né? E ter esse reconhecimento da Câmara Municipal de Arraial do Cabo. A primeira moção, né, que eu recebi foi do amigo vereador Tom, quando eu fiz o lançamento do K-36. E agora, recentemente também, eu ganhei a medalha através do professor Tyron, que é um grande amigo também. Legal. Reconhecimento é sempre importante, Bom, né? Reconhecimento a gente é sempre bem-vindo, né? O impacto desses prêmios, na sua carreira, ele te motiva diariamente a manter essas pesquisas, né? Sim, é o reconhecimento. Por exemplo, no K-36, junto com a comunicação da Prefeitura de Arraial do Cabo, fez uma entrevista comigo e eles montaram um documentário, né? E eu escrevi esse documentário no Prêmio de Filme Histórico Militar do Instituto Histórico Militar do Rio de Janeiro. E nós fomos agraciados como o melhor filme historiador do festival. Teve um documentário agora há pouco tempo. É esse ou não?
Não, que fez agora, até que o Thomas Baggio estava produzindo. Não, o Thomas Baggio foi o da Baleia. Ah, o da Baleia, o né? programa que ele fez aí. Foi um programa, né? Foi. E ele tá para montar também um agora sobre a Segunda Guerra de Israel, a gente vai participar Eu também. vi uma passagem sua um tempo atrás, e fui buscar agora, acabei não encontrando. O nome do programa é... Lá no Instagram. Isso. É da InterTV, né? Isso. O documentário e o... Te levaram para alguns festivais, não é isso? Sim. Calma aí. Festival Militum, que era do Cinema Histórico Militar. Como é que compartilha a experiência de transformar só a pesquisa do documentário? Não. Vamos para o outro aqui. O sentimento de você integrar a Academia Cabista de Letras e a Academia Cabo Frense de Letras. É uma emoção enorme, né? Primeiro de Arraial, um grande amigo, né? O senhor Wilmer Martins, faleceu agora recentemente. Ele era membro fundador da Academia de Letras, Artes e Ciências de Arraial do Cabo, me convidou para participar. E eu fui, né, participar com grande honra pelo convite. E depois, mais tarde, a Academia Cabo Frense de Letras também me convidou para participar, né, do quadro de acadêmicos. Por onde passaram grandes nomes cabistas, como Hermes Barcelo, Ed Mello e outros, né, que participaram da Academia Cabo Frense de Letras, eu também participo agora. Arraial do Cabo, muitos escritores? Muito. Tem bastante escritores, alguns romancistas, poetas, trovadores. Arraial respira cultura. Eu trouxe essa outra peça aqui, né, cara? Isso aí é o Dente da Cachalote, né? A Cachalote foi uma das baleias, uma das 1.470 baleias que a Taio caçou em Arraial do Cabo durante 4 temporadas. E a Cachalote macho, ela tem esses dentes, ela tem uma carreira de dentes. E aqui era muito valioso, porque dentro dele tem marfim. Então, essa parte da baleia ficava tipo num quarto cofre, vamos dizer assim, para as pessoas não levarem, né? Porque tinha grande valor. Entre outras, né, demandas da carne. Tinha carne de primeira, carne de segunda. Não perdia nada, só perdia o sangue. A gordura fazia óleo, né, para Aproveitava toda a baleia? tudo. Osso virava ração animal. O osso virava ração animal? Torrava, né, no forno, no autoclave, depois triturava, virava ração. A segunda, da parte que não era muito aproveitável, vamos dizer assim, de segunda, as fábricas de mortadela, Entre Rios compravam, misturava, processava junto e vendeu muita carne de baleia junto, sem saber. A carne de baleia virou mortadela? Virou mortadela, embutidos, né? Entre Rios tinha mais de uma fábrica e tem relatos de trabalhadores que vendiam, faziam essa parte burocrática, que lá comprou. Que interessante, hein? É. Tem muita história atrás da baleia. Pô. Então, ele, além de exportar, ele, né, vendia para o mercado interno, só que não foi muito bem aceito no mercado interno, porque a Taio não conseguiu botar a carne no mercado de um jeito apresentável, vamos dizer assim. Ela teve muita dificuldade. Primeiro, ela teve que pegar uma autorização para vender a carne de baleia em açougue, porque apesar de ser né, vamos dizer assim, parecer ser uma carne de peixe, que é um mamífero, ela não conseguia botar. Então, teve que ter uma autorização para botar nos açougues. Então, demorou um tempo, então ela se deteriorava rápido, não ficava apresentável. Então, isso não ficou chamativo para o consumo local. Ela tinha um mercado interno aqui, que era o Paraná, interior de São Paulo, que tinha muito imigrante, né, japonês, e exportava uma parte para o Japão. Você quer falar mais da história do Arraial do Cabo, a fábrica de baleia? Podemos falar aí. Da Taio. Aqui no livro da Taio, acontece, como foi na década de 60, grandes acontecimentos, né, com a chegada da Álcalis, então eu trouxe as histórias da época dessa plantação da fábrica da baleia, que culminou junto com o que a gente chama Era de Ouro, quando a Álcalis produz a primeira barrilha, porque ela começou a produzir cal em 58, mas barrilha mesmo foi em 60, a época que a TAG começou a operar. A chegada da água encanada, da luz, né? Telefone, do asfalto. A emancipação política e administrativa de Arraial do Cabo começa em 60. Inclusive, eu tive o maior cuidado para falar da política, né? Porque Arraial do Cabo
quando você fala de política, é muito passional, né? É complicado, É, né? muito antes desse O ter, negócio né? lá são as bandeiras, azul, Isso, muito laranja. antes de ter essa polarização que a gente vê hoje no país aí, entre direita e esquerda, A e B, a Arraial do Cabo já tinha, né, essa Essa polarização. Então eu tive muito cuidado de falar de política. Toda a parte de política, não só da política, mas o livro como um todo, eu botei bastante anexo para poder comprovar o que eu estava falando. Toda a parte da política, se você vê lá, vai ter lá uma referência, ata da Câmara tal, livro tal, jornal, matéria tal, página tal. Tudo te dá segurança do que você Com está falando, certeza. para depois não gerar nenhum tipo de problema, né? É. Eu lembro até que quando a gente estava fazendo o livro ficou um pouco grande, né? E quando o livro hoje, infelizmente, é caro, né? Você produzir um livro. Então o Rodrigo, da editora, Léo, vamos ter que tirar esses anexos, tem muito anexo. Eu falei, Rodrigo, esse anexo aí é minha defesa do livro, porque se eu ficar, não, a gente faz um QR Code, não, o anexo tem que estar no livro pro cara ler isso aqui, ver, ó, anexo tal. Tô falando isso aqui, o cara Ninguém vai procurar o QR Code. Não vai, não é? Aí, depois da confusão arrumada no cabo, como é que foi para desfazer a não confusão? dá, aí eu fui, aí conseguimos chegar num consenso, botou a parte dos arquivos todo, e a gente botou bastante documento aí para comprovar o que a gente tava falando. Leandro, onde surgiu essa ideia de relacionar animais com personalidade do Arraial do Cabo, cara? Bicharada, cabista? É a bicharada cabista. É porque no Arraial tudo é diferente. O que você imaginar de coisa em Arraial tem. Até que o pessoal fala que Arraial do Cabo tem mais artista que muita televisão, né? E as personalidades cabistas tem o seu pet, hoje chama de pet, né? Próprio, né? Então, vem à mente primeiro, né? Alguns animais que a gente conhece, que era o burro da ilha, né? Muito conhecido. O cavalo de Gobim que fugiu pro Peró. Aí eu fui lembrando dos bichos que tinha em Arraial do Cabo. O cachorro de Zé Borges que foi para a Praia do Forno e se perdeu no meio temporal. Eu fui montando a história quando vi. Mas tudo são histórias. São histórias verdadeiras, né? Quer contar essa história do boi da ilha? O burro da ilha? O burro da ilha foi um animal que a Marinha levou para ajudar no transporte do material da praia pro farol novo, né? Então eles achavam que o burro ia ajudar ele. Só que quando eles soltaram o burro na ilha, o burro fugia. Quando já ouvia o barulho da embarcação chegando na praia, ele já corria da praia. Ia pra embarcação. Aí ele saía e fugia. E a canoa da ilha, quando vai pescar e a moção tá boa, ele faz a comida lá no local da ilha. Então quando chegava na hora do almoço, o burro sentia o cheiro, ele ia para perto da cozinha para poder comer a comida que sobrava dos pescadores. Então o burro só descia para comer. Então na época de política, quando aquele político que ficava sumido de Arraial só aparecia em época de política, De 4 anos. 4 anos e apelidaram de burro da ilha. Tem um que é apelidado, hein? Tem mais de um, hein? Tem mais de um? Tem. Tá certo. E do Bob Nelson? Cachorro Zé Borges? Cachorro Zé Borges. Zé Borges é uma outra figura amiga nossa lá, flamenguista também. Vivo? E ele tinha um cachorro chamado Bob Nelson que ele era muito pegado. O Zé Borges era amigo de Raul Seixas. Raul Seixas ia pra casa dele em Arraial do Cabo. Em Arraial do Cabo? Aí um dia o cachorro dele saiu no temporal, ficou perdido lá na Praia do Farol, tentou achar de tudo quanto é jeito, não achou. Aí o cachorro sumiu no meio do temporal, aí ficou perdido. Tem uma do Todd de Colode. Todd de Colode. Quem falou essa foi Carlos Vitor. Aí o Todd parece que foi no cemitério, né, no enterro, a jogar o cal no caixão, né? Aí Todd foi pro Todd, né? Todd. A Colode é a mãe dele, não é isso? Isso. Aí ele foi no bar, eu vou falar com o Colode pra não jogar cal, porque eu sou alérgico, cara. Pô. Carlos Vitor, outro amigo, foi no lançamento do livro dele também. Muito bacana o livro dele. Livraço, né? E o lance do jacaré, cara? Jacaré na Lagoa da Prainha, né? Isso. Apareceu um jacaré lá que alguém botou. Ou antigamente, eu acho que ele já estava na época que ali era uma grande lagoa, né? Antes de Pierre Barcelo pavimentar aquela parte ali ainda quando o prefeito de Cabo Frio. E ficou jacaré, de vez em quando ele aparecia ali. E a Arraial do Cabo, como tudo vira apelido, logo apelidado de Lacoste, né? O jacaré virou Lacoste. Virou Lacoste. Rapaz, a gente não pode... Cara, que negócio da gaivota, cara. A gaivota, o cabista ele é diferenciado, ele gosta de dar vaia. A gaivota, quando passa para pegar o peixe e ela erra, o cabista vai e dá vaia. Quando ele consegue, ele dá
O pessoal de fora que a gente conta esse negócio, o pessoal não acredita. Não Você, tem. pô, é sério, cara? É sério, rapaz. E tem- Para no cabo lá pra poder ver isso. E tem as personalidades também que já foram vaiadas. O governador Marcelo Alencar, quando teve a Arraial do Cabo, levou uma vaia passando de carro. O bispo também, uma vez na Arraial do Cabo, foi fazer algum evento da igreja. Passou, não viram nada e deram vaia. Não sabia nem quem era o bispo. A vaia ela tem um significado, né? É o erro do... É o erro, então, quando o cara quer mexer com o outro, né? Você assim, quer... Ele passa, aí você não dá bola, e fica mais injuriado ainda, aí toma vaia. Rapaz, e o galo, cara? O bicho mais amado pelo cabista, É né? o galo. O galo do cabo. O galo tem algumas histórias, né, da origem da... Por que o cabista passa a usar o galo, né? Alguns historiadores de Arraial, como o seu Reinaldo, me falavam que tinha a ver com o galo português, né, por a gente ser colonizado português. Também pelos franceses, quando invadiram a região aqui, que usavam o símbolo do galo. E tem as outras histórias que aconteceram. Por exemplo, na Praça do Cova, tinha uma senhora que tinha um bar, né? E a esposa dele tinha um galo. E o galo era o galo, né? Era o galo. Dava conta do galinheiro. E certo dia o galo morreu. E ela, pro esposo, que pedindo eu quero comprar um galo, onde é que eu vou arrumar um galo? Ele, ó, vem sempre um caixeiro viajante aqui, quando ele vier aqui eu vou pedir para trazer um galo. Aí certo dia o caixeiro apareceu lá, pá, tô precisando de um galo. Tem que ser um galo bom, porque eu tinha um galo bom aqui e morreu. Passou uns dias, na próxima viagem que ele veio, trouxe um galo. Aí o galo todo bonito, botou lá no terreiro. Primeiro dia, pô, o galo morreu. Aí a mulher falou, somos com essa merda aqui, que galo bom é o galo do cabo, porra. Que esse não morre, né? Ah. Ô, Léo, a questão da cultura pesqueira no Arraial do Cabo. Nós somos, né, a mais antiga tradição, né, de pesca de canoa de borçada, né, no país, né? Então, A mais antiga? sem dúvida nenhuma. Tem canoas em Arraial do Cabo com mais de 100 anos, né? Na prainha tem uma canoa que tem mais de 100 anos. Então essa tradição, né, a gente trouxe, né, do colonizador, foi ficando. Hoje ela não está extinta ainda, mas eu temo que daqui Da canoa? da pesca artesanal Da em si. pesca artesanal, né? Eu acho que daqui a 20, tomara que eu esteja enganado, mas daqui a 20, 30 anos eu acho que essa tradição em Arraial do Cabo vai acabar. Primeiro por falta... 20, 30 anos? Tomara que não, mas do jeito que está indo, primeiro por falta de canoa. A canoa estão se estragando, né? Se deteriorando, a gente não tem madeira para repor. Segundo, acompanha os pescadores, que são descendentes dos pescadores mais antigos, os novatos que vieram, hoje têm outros empregos muito mais rendáveis, né? Para sustentar a família. Não fica. Alguns aposentados que ainda agora tocam ainda essa parte de pescaria, com alguns poucos pescadores ainda que vivem da pesca. Agora aquele negócio é lindo, né? Quando vem maravilhoso. vem aquele peixe, puxando o peixe pela rede. É toda uma tradição, né? Desde a hora do vigia, que vai lá para a casinha para vigiar. Lá de cima ele sabe a quantidade de peixe, a marca do peixe. No olhar. No olhar. Todo movimento que ele faz com o pano, né? Sinalizando qual a ação que a canoa tem que fazer para abrir, para fechar. Ele mexe um pano, é isso? Ele pega um E pano. nessa sinalização do pega pano... Pano branco, né? Ele fica lá em cima, manda abrir pelo formato que ele faz com a mão. Ele diz qual é a marca do peixe, né? Pai, fez me lembrar o mestre de bateria, cara, que é tudo com o sinal que o cara faz. Bem parecido. A bateria, ela acompanha o maestro. Acompanha o maestro, cara. É um maestro. Uma certa vez, nas minhas férias da Alcos, eu sempre gostava de ir com a canoa da Praia da Ilha. Tinha alguns pescadores antigos que trabalharam com meu pai na Alcos, eram pescadores, e a gente sempre ia para lá nas minhas férias. Seu Zequinha de pesado. A gente estava lá, e Arraial do Cabo ainda não tinha esse boom, há 20 anos atrás, que é o turismo hoje, né? Hoje é um turismo predatório aí, desenfreado, que eu não entendo como uma cidade turística suporta esse tipo de turismo. Em vez de buscar um turismo de qualidade, né, que renda mais para o próprio trabalhador do turismo, aquele turismo de massa que vende, bate e volta, só deixa o lixo e paga um passeio de barco de 50, 80 reais. Não fica numa pousada. Arraial do Cabo não dá para ser igual o Fernando de Noronha? Dá para ser igual Paraty, a cidade histórica, que tive lá agora na Flip, mais de 30 mil pessoas numa feira literária, coisa mais linda de se ver. E aí a gente bota lá agora até esqueci qual o pescador. Ah, sim, tava na ilha. Eu e Zequinha de pesado. E quando chegou uma embarcação de passeio com uma família. Só a gente na ilha, a gente ficava na ilha à vontade. Hoje é impossível isso. Quando eu fui ver, eu reconheci o passageiro. Era Milton Nascimento,
com o Wagner Tiso e a família deles. Isso, hein? Eu trabalhei na Alco em 96, quando eu comecei, em 96, 97. E ele tava lá, aí o barqueiro chegou, pediu, ó, o passageiro tá querendo conhecer a história. Aí ele veio, o Wagner Tiso se apresentou, eu falei, e eu, sendo o maior fã de Milton Nascimento, fiquei com vergonha de falar pra ele. Mas aí eu fui, chamei o mestre Zequinha e botei pra conversar com o Wagner Tiso. Depois eu fiz um texto, botei o título de O Mestre e o Maestro, que foi a conversa maneiríssimo. entre Zequinha, que era o mestre, e o maestro, que era o Wagner Tiso. Muito maneiro essa história. E essa água quente do Arraial do Cabo, que o mergulho é fantástico, está falando da questão predatória que acontece lá do turismo. Arraial do Cabo, né, tem uma chamada ressurgência. A água vem, né, das Malvinas por baixo, fria, e aflora em Arraial do Cabo, trazendo os nutrientes. Por isso que foi um dos motivos que a TAI foi instalada em Arraial do Cabo. Porque aquela área de alimentação das baleias, eles fizeram um estudo muito antes do almirante Paulo Moreira, que depois descobriu que era ressurgência. Mas a água quente na Arraial do Cabo, nos meses de março, né? Segunda quinzena de março, início de abril, a água esquenta. Aí nesse período começa a esquentar a água no Arraial do Cabo. Esses 15 dias de março, metade de abril. É melhor pro mergulho ou não? Ou tanto faz? Água quente é melhor. Hoje a gente tem roupa de neoprene, né? Mas o turista gosta da água um pouco mais quentinha, né? Diferenciada, né? Mas a água de Arraial é, sem dúvida, o paraíso do Atlântico. Você teve agora em Paraty, na Flip, né? Bem lembrado isso. Como é que foi? Já é a primeira vez? Segunda? É a minha primeira vez. A nossa editora, a Sofia, né, editora do Rodrigo, participou de uma casa lá com várias editoras. Nós fizemos um lançamento lá nessa casa do Histórias da Arraial, a Fábrica da Baleia. Como é que foi a recepção? Foi muito bacana, né? A recepção, participando de uma mesa de conversa com outros escritores também, o mesmo tema de registro histórico da cidade onde eles moravam. Tinha uma menina da Bahia, outra do Rio Grande do Sul, contando as histórias de lá também. Várias outras histórias que enriquecedoras. Sem falar as outras, né? A programação oficial da Flip, que a gente participou também de algumas rodas de conversa, bem bacana. E o turismo, né, cultural lá é fantástico, aquele casarinho antigo, né? Paraty é também diferente. Um turismo de alta qualidade. Eu comentei isso com a minha esposa, onde passaram todos os restaurantes cheios, pousadas cheias. Um turista que vai e gasta na cidade, né? Que ele bate e volta e pega um ônibus de excursão, né? Vai lá, faz um passeio de barco, né? Passa o dia e vai embora. Uma Flip hoje pode ser regional aqui ou hoje já tem algumas feiras aí municipais, né? Começando nesse meio. Uma regional, de repente, seria interessante, né? Seria legal, né? Bacana. Que abraça todo mundo, né? Ô, Léo, como você vê a preservação memorial do Arraial do Cabo? A preservação memorial de Arraial do Cabo, vamos dizer assim, ela andou um pouco meio esquecida, né? Com certos motivos aí, passagens políticas, né? Outros que não tinham o cuidado devido com a nossa memória. Depois que a gente começou a escrever um pouquinho sobre a Arraial, a gente vê que a falta de cultura do povo é um caso sério, né, cara? Começa a despertar. Isso, né, cara? Eu agora estou tentando levantar uma bandeira lá em Arraial para tentar resgatar nossos canhões que foram tirados de Arraial do Cabo. Pra você ter ideia, na década de 60, a gente tinha uma fortaleza chamada Fortaleza Sururu, né? Que era um auxiliar ao Forte São Mateus. Durante a década de 60, foram tirados 4 canhões de lá para diversos lugares do Brasil. Um está em Barra de São João, não sei se você já teve oportunidade na Beira Rio ali, não tem um canhão. Sim. Aquele canhão é de Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo. Registrado pelo INEPAC. Não sou eu, Leandro, que está falando que é de Arraial. O INEPAC tem uma ficha catalográfica da Casa de Cultura de lá, dizendo que aquele canhão foi tirado de Arraial do Cabo. Tem um canhão, acredite você, numa ilha em São Paulo. Do Arraial do Cabo. Do Arraial do Cabo. Documentado também. Não sou eu que estou falando. Foi tirado de Arraial do Cabo, na época, também na década de 60, por um cara que tinha montado um museu lá numa Ilha do Arvoredo. E ele tinha vários conhecimentos, um cara de poder. Na época do Instituto de História Geográfica era amigo dele, Marinha. Fez todo um aparato, tirou o canhão e levou para lá. E 2 foram tirados pela Marinha do Brasil, está na base aérea de São Pedro da Aldeia. Na época também foi doado pela... Então são 6 aí? É isso? 2 são 4, né? Que a gente tem documentação. 2 na Marinha, 2 na base, 1 em Barra de São João
e um na Ilha do Arvoredo. São 4. E tem um quinto que tá na casa da Piedra, em Arraial do Cabo. De quem? Da Piedra. Aí onde é um restaurante, hoje é um centro cultural, né? Foi a casa de Castro Maia, bem ali do lado do Porto. Parece que tem 2 canhões de Cabo Frio e São Pedro Aldeia, ou um. Tem uma Não, história. tem um que tá lá em Friburgo, né? Foi tirado por uma turma quando veio aqui e levaram. Mas enfim, eu tô querendo tentar, né? Qual a sua ideia aí? A minha ideia é levantar junto do poder público, né? A gente fazer uma reunião com a Marinha e trazer esses canhões de volta para Arraial do Cabo. Hoje nós temos onde botar esses canhões. Hoje a gente tem um centro cultural que foi reinaugurado recentemente, tem um museu lá. A gente tem um lugar para brigar. Diferentemente nos anos 60, que não tinha nada, Arraial do Cabo era 4 distrito. Então, qualquer coisa aqui, qualquer um mandava, vamos dizer assim. Ainda mais a Marinha naquela época ali, do poder militar. Então. Chegava a pegar, bebeu, acabou. Fazer um ofício para a Câmara, vou pegar. Pegou. Hoje não, hoje nós temos um centro cultural, a gente pode trazer e contar a história, né? Nossa história ali através daqueles canhões. Eu fui lá mesmo lá em Paraty, tem um forte muito parecido com essa Fortaleza do Sururu. Ele é próximo à cidade, você vai caminhando por trilha, e lá fizeram, reconstruíram, né? Porque também o de Arraial tá tudo, tem que reconstruir uma parte da mureta. Fizeram um centro de cultura lá também, de memória histórica local. Léo, o que você queria falar assim para o povo cabista, para aquele jovem cabista, sobre a cultura cabista? Para o amanhã do Arraial do Cabo. Eu tenho que falar que eles busquem mais, né? Assim como eu, muitas coisas das histórias de Arraial eu também não conhecia, mas eu fui, né, buscar a informação, passar a ler mais sobre a história de Arraial do Cabo. Né? Às vezes eu faço as publicações, eu gosto muito de botar assim no final. Nossa história jamais será esquecida. Isso. Para mexer, né, com esse sentimento de pertencimento do povo de Arraial do Cabo, do cabista ainda, que ainda tem aí os netos, bisnetos dos mais antigos, né? Para resgatar essa memória, também para as autoridades, tipo assim, a parte É importante de escola, né? A gente tentar Parece que levantar antes, esse trabalho. Antes isso era passado na escola, né? Isso. Estudava a cultura do Arraial do Cabo, né? A história do Arraial do Cabo. Botar uma cadeira, né? Principalmente na educação básica, sobre a história de Arraial, fomentar, né, a pesquisa. Tipo, fazer uma gincana, olha, vamos trazer aqui uma história. Cada um tem que trazer uma história de um pescador, uma história local, para reavivar essa memória e fazer com ela jamais seja esquecida. Com certeza. Essa é a ideia. A cultura é sempre importante a gente manter. Léo, nós estamos aqui nas nossas considerações finais. Eu quero aqui agradecer a você, a sua vinda, do seu pai aqui no podcast aqui. E queria que você falasse à vontade aí que você tiver de falar. Só agradecer, né? É sempre um prazer enorme a gente falar da história de Arraial do Cabo. Eu sou suspeito porque eu apaixonado pelo Arraial do Cabo. Apaixonado pela minha cidade, né, minhas histórias. E o que a gente faz é isso, é levar um pouco dessa história para Arraial para que ela jamais seja esquecida, né? Esse é o objetivo dos 2 livros. E a gente está partindo para um terceiro. Vamos ver se a gente consegue concluir ele aí, né? Para poder trazer mais essa história documentada de Arraial do Cabo. É isso aí. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!